Olá amigos, engenheiros eletrônicos, hoje eu gostaria de apresentar isso a você. Tópico divertido como ressonante transformador, o que é isso? Um transformador é um transformador que não tem um núcleo fechado, como pode. Funciona. Um transformador ressonante sempre consiste de pelo menos duas bobinas, uma delas que forma um capacitor circuito oscilatório e é alimentado para o outro. O sinal é aquele com capacitor, este é o secundário e aquele que sem um capacitor é o primário. Bobina bem, outras opções são possíveis quando ambos serão contornos, mas é mais fácil de considerar, mas ainda é quando alguém ainda estará sem capacitor. Primário no diagrama aparece muito bem desse jeito. Tudo, mas como ela está. Funciona se olharmos de perto então entre. Eles têm um indutivo comunicação, ou seja, estamos falando de interação. Correntes graças ao que está aqui o capacitor C2 está funcionando continuamente aqui. Processo oscilatório e já magnético o campo que se forma na bobina. L2 interage com o campo magnético bobinas L1 então ele. Funciona muito desejável para entenda como funciona a ressonância. Transformador assista ao vídeo campo magnético Vroguei já é vários anos na internet, eu recomendo fortemente aqueles quem ainda não. Eu vi bem, claro que tem características próprias e minhas correções para este vídeo por enquanto. Vamos ficar ocupados de experiência prática que nos mostra como funciona um transformador ressonante. Então, um experimento simples que você mesmo pode repetir em casa se você tiver um osciloscópio de feixe. Gerador está localizado acima dele e duas bobinas com um capacitor. Pega uma bobina puramente sem capacitor, aqui está não oscilocircuito, esta é a bobina que alimentamos. Um sinal do gerador para ele e aqui conecta o canal amarelo do osciloscópio. Aqui está a sinusoide ligada, conecto à segunda bobina. Capacitor e gira assim caminho para o circuito oscilatório e naturalmente conectamos outro a ele, o canal do osciloscópio está quase azul agora. Nada não, vamos colocar isso. Brecha. Isso é. Assistindo o canal amarelo, tensão do canal de tensão azul. Frequência e fase entre eles é o que interessado, todo mundo sabe o que para aumentar a tensão na ressonância. O circuito precisa encontrar ressonância, estamos procurando aumentar a frequência neste. Situações então a fase começa a correr, alcançamos tensão máxima em azul. Canal como este bem, isso é o máximo. O que vemos? Tensão no canal amarelo, ou seja, esta entrada deslocada em 90 graus. Relação com o ressonante, o circuito está interessado e o máximo é alcançado. Bem, um fato é um fato, e tentamos puxar, fazemos isso em uma frequência mais baixa. 30 quase na mesma voltagem e elevação. Temos frequência 90 graus, continuar. Avançar. 149 e o máximo está na área. 90 graus, isso é resistência. Circuito oscilatório depende de frequências até a ressonância, aqui está. Indutivamente RA durante
Ressonância tem um ativo. Personagem após ressonância capacitiva. Bem conhecemos essa teoria há muito tempo. Muito interessante com isso intervalo máximo no oscilatório. Contorno. Obtido aos 90. Modificá-lo reduzirá. Gap. Uau, a ressonância desapareceu. Estamos procurando por ela. Aqui aumenta muito. Ampliar bem. Está em algum lugar aqui máximo em quão interessante em 23 graus. Bem, porque isso e continuamos a aumentar. A frequência não aumenta e diminui sinal amarelo, mas o azul não cresce e então cai ou vamos fazer outro. Experimento. Vamos para a frequência onde estava. Remova aproximadamente a lacuna. Geralmente mudam a lacuna. Oh, como não se lembrar de Nikolaev. O segundo campo magnético está aqui. Isto. Interessante, mas isso não é o mais importante. Até eu vou-te mostrar outra coisa interessante. Em primeiro lugar, vemos claramente que as fases das tensões estão dançando, ou seja, é amarelo. Entrada e azul é a saída que corresponde excluir flutua. E quanto mais longe, mais próximo de 180 aqui eu mostro novamente e muda a lacuna. Estágio. Flutua e entender o que vai acontecer com estamos chocados. Sol de cada resistor da bobina aqui ele tem 2 U2. O contorno também está aqui e agora estamos filmando leituras do resistor, ou seja, uma queda. Tensão através do resistor. Bem, alguém talvez diga que é uma queda de tensão. O resistor não reflete todas as correntes que passam pelo condutor, são aqueles. Existem correntes que o resistor não vê claro, mas hoje não estamos falando sobre. Alterar a lacuna arbitrariamente. OPS, as correntes que vemos são deslocadas área. 90 graus e não importa o quanto você muda, a diferença é muito pequena. Mudanças de mudança de fase. Toco e lembre-se de como a tensão dançou. Este não é o caso. Faz e se colocarmos a lacuna e vamos mudá-la. Frequência e aqui está a fase atual. Mudanças para torná-lo melhor. É visto. Aqui está 23 graus. 100 e aqui está 180. Então o resultado da nossa experimentar o que vimos. Vimos o que? Tensão na bobina L1 e L2 depende muito não apenas de frequências. Chateado, isto é, construção superior e inferior, mas também distância, mas quando já começamos a considerar e colocamos as correntes aqui. Aqui. Resistores e começou a medir a tensão em eles, ou seja, a corrente provoca uma queda. Tensão. Então vimos algo um pouco diferente. Vimos a foto que as fases. A corrente não depende da distância quase e dependem fortemente da desafinação de frequência. O que está acontecendo aqui?
que este resistor aqui reflete 2. Atual pelo menos esta é a corrente de interação de L2 para L1 e a corrente que flui. Estável no circuito L22 a maior parte desta tensão. Constitui a corrente do circuito com precisão e, portanto, a corrente de interação tem muito pouco efeito. Bobinas é pequeno em comparação com corrente do circuito, mas tenho certeza de que não havia nada de errado com as fases de tensão bobinas L1 e L2 se forem bobinas entre as quais existem coeficiente de acoplamento de relacionamento então atual conexão, ou seja, a corrente da bobina daquela que é induzido em outro, ele não pode ter nenhum dos dois a menor mudança bem, a menos que ele possa estar fora de fase em 180 graus e virar bobina, mas seja 181 ou 91 ou 1 grau não é. Podem correntes todas as correntes que são induzidas em rola cada um. Caso contrário, eles não poderão ter uma mudança de fase apenas talvez 180, isso é. Desdobrar alguém vai te dizer onde. Prova por favor. E agora o prometido aqui está à prova com uma onda senoidal. Perguntar não é problema, nós fazemos serpenteia aqui e encontramos rajadas. Bobinas aqui são picos de corrente então vamos mudar. Distância vemos que o respingo começa em uma bobina e na outra. Absolutamente simultaneamente pode ser da frequência. Algo vai mudar, vamos mudar. Frequência tudo é igual onde começa surto de corrente em uma bobina ali. Uma onda de corrente começa no outro eu acho que não há mais evidências. Você precisa de corrente contínua, dissemos isso a primeira razão é tensão mas para estudar corrente de corrente alternada em dinâmica que precisamos abandonar esse paradigma. Entender que a causa raiz é atual. A tensão é uma consequência ou função da corrente, alguém pode dizer quanto. Isso é importante. Que grande diferença. Se você está pensando em construir um complexo de dispositivos que funcionam com base no princípio interação. Indutância então se você não entenda que a base de tudo é atual. Você não tem nenhum desenho vai funcionar o quão importante é eu vou te contar. Lembre-se da era soviética desligou os ideais quando nós inspirado que não existe alma, não existe Deus, não existe espírito, não existe nada. Não, há apenas matéria, a matéria é primária então, o que estamos fazendo? Venha aprender todas as lições. Precisamos entender como o mundo funciona e se negaremos, como antes, a presença. Princípio espiritual para toda a matéria então nossa teoria será uma testa vazia. Para entender a essência você precisa entender a causa raiz da eletricidade atual. A vida é o Criador para que todos nós aprenderam isso em seus. Talvez tenhamos que mudar a cabeça a alguns paradigmas, alguns inteiros. Blocos do nosso pensamento, mas acredita em mim vale a pena boa sorte amigos.